Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Olá, eu sou César do blog e podcast Cristianismo e Filosofia e você está no episódio O que nos resta em meio ao caos? A soberania de Deus e o domínio próprio. Os filósofos gregos utilizavam o termo fruto em sentido figurado, isto é, ampliavam o sentido do termo para ter uma comparação entre as emoções positivas e emoções negativas. Os peripatéticos, por exemplo, buscavam dominar as emoções negativas, enquanto os estoicos tentavam rejeitá-las completamente. Interessante notar que algumas das emoções positivas apresentadas pelos filósofos em listas correspondiam a algumas características do fruto que o apóstolo Paulo nos apresenta. Porém, o objetivo de Paulo é mais moral do que emocional. Isto pode ser observado no atributo paz, que em resumo significa paz nos relacionamentos, como é possível observar no verso 22 do capítulo 5 de Gálatas, e claro, em outros textos de Paulo, Romanos 12, 18, 14 e 19, 1 Coríntios 13 e 11. Ao mesmo tempo, fruto não era estranho aos judeus. O Antigo Testamento utiliza a metáfora em algumas ocasiões, como em Isaías 27, Oséias 10, o Salmo 1, entre outros textos. Paulo, em Gálatas, utiliza fruto como contraste à carne, no sentido de obras, porque frutos são produzidos pela natureza da árvore, e para o apóstolo, a natureza do cristão foi transformada em Cristo. Gálatas 5, 24. Quando avançamos até a filosofia medieval, vemos que a sabedoria, a grosso modo, é o domínio das paixões e das vontades, submetendo-as à vontade de Deus. Isto é, submetendo-se à vontade de Deus, um ser sábio, todo-poderoso e totalmente bom, estaremos evitando nos submeter à vontade de um outro ser, que é incapaz de compreender a totalidade da existência, que é fraco e que, ao mesmo tempo, está constantemente sendo enganado por seu próprio coração. Se você quiser saber mais, há um podcast sobre sabedoria grega e sabedoria hebraica. Muitas vezes, quando pensamos em domínio próprio, pensamos em controlar a nós mesmos diante do caos que nos cerca, ou seja, o controle que devemos ter de nós mesmos sobre coisas que estão fora de nós. Crises políticas, econômicas, sociais, situações desagradáveis do dia a dia ou quando nos sentimos pressionados no trabalho ou em casa. Então, quando pensamos que todas essas coisas são externas a nós, pensamos imediatamente em dominar características comuns, como a língua, que realmente devemos dominar para não ofender ninguém, não gerar maus entendidos, não dar testemunho danoso ao Evangelho de Cristo. E claro, às vezes manter a boca fechada é um sinal de sabedoria. Provérbios 10, 19. Pensamos sempre em desejos sexuais, o que é realmente importante, afinal, não somos como os animais, e ainda abster-se de impurezas sexuais nos preservará em relações amorosas saudáveis. Outro pecado que sempre pensamos é a ira, em um mundo que cada vez mais nos leva à flor da pele com tantas situações desagradáveis, injustiças, desrespeitos, arbitrariedades dos poderosos, é difícil não esbravejar. É justo irar-se, mas, ao mesmo tempo, não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Há inúmeros outros conselhos de guardar-se para dominar a si mesmo.
e todos eles são úteis e grandemente importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando o mundo inteiro é um caos, quando estamos diante de uma desordem causada por agentes completamente alheios a nós, que é o caso de uma pandemia, do caos econômico causado pelo Estado, problemas políticos que geram ainda mais injustiça quando nos impede de administrar uma situação tão grave como uma pandemia à própria maneira. Tudo isso somado a questões práticas da vida cotidiana, onde muitas vezes precisamos pensar em como alcançar o sustento diário enquanto precisamos lidar com o luto. Toda essa situação causada por isolamento social, com efeitos psicológicos terríveis como confusões, raiva, sofrimentos, medos de infecção e da fome, tédio, frustrações, principalmente quando já sabemos que medidas tão restritivas não são muito mais efetivas que as medidas certas no momento certo. Tudo isso nos traz a sensação de falta de controle. Por isso é importante pensarmos e refletirmos não somente em como lidar com as situações adversas que o mundo nos apresenta, mas principalmente em como reagimos a essas situações que o mundo nos impõe. Muitas vezes, os medos, sofrimentos, frustrações, noites mal dormidas são resultado do desejo de controle. Nascemos com esta vontade de controlar tudo o que está à nossa volta. E isto não é algo ruim. Foi o próprio Deus que nos colocou como administradores do mundo. Gênesis 2:15. Mas o problema, agora, depois da queda, é que sempre estamos desejando substituir a soberania de Deus por um pouco mais da nossa administração. Veja, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado, Mateus 4:1-11, Satanás oferece a Cristo o domínio sobre a terra e os reinos, e isto representa a adoração à criatura, e não o Criador. Isto é, o tentador nos induz a abandonar o conhecimento que temos da soberania de Deus em troca do domínio do mundo físico. Cristo não caiu nas artimanhas do diabo. Nós caímos constantemente. Caímos porque não conseguimos dominar o desejo de domínio, essa vontade constante de controlar tudo. Muitas vezes, isso que chamei de efeitos psicológicos negativos tem uma raiz no desejo de controlar. Então, esses berros, iras, linguagens inadequadas, agressividades representam a tentativa de trazer o controle, aquilo que nos desestabilizou, e isto é o ego sendo confrontado. Enfim, entre os filósofos gregos, alguns consideravam a necessidade de dominar sentimentos negativos, enquanto outros desejavam em vão rejeitá-los completamente. Hoje não é diferente. Muitos ainda trabalham sua psique nesse sentido, ou tentam combater sozinhos o mal que os aflige, ou tentam negá-lo, seja negando suas aflições, seja negando a existência do próprio mal. Mas o apóstolo Paulo nos orienta que somente é possível alcançar o domínio próprio e vencer o mal quando estamos no Espírito. Gálatas 5:25. Ou seja, somente é possível controlar o desejo de controlar tudo quando compreendemos a soberania de Deus. É quando compreendemos que um ser onisciente, onipotente e totalmente bom está no controle, que podemos sentir a paz suficiente para praticar de forma adequada o autocontrole. É quando percebemos que somos fracos, de entendimento limitado e estamos sendo enganados constantemente por nossos próprios corações que podemos exercer o autocontrole, tendo em mente a soberania de Deus. Em síntese, o fruto do Espírito só tem sua completude, somente pode ser vivenciado quando ressignificamos toda a nossa ação no mundo à luz da soberania de Deus. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo o nosso podcast e convidá-lo para curtir
e compartilhar caso você esteja no Instagram ou no YouTube. Se você estiver ouvindo por algum agregador, assine o nosso conteúdo. Então é isso. Fiquem com Deus sempre. Até a próxima. Tchau.